Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa super especial pelo trabalho que ela realiza para a sociedade brasileira, mas dá para dizer também que para a sociedade global, porque ela já atuou em diversos programas sociais, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, ajudando muitas pessoas. Mas antes de eu apresentá-la para vocês, eu queria fazer meu tradicional pedido. Senta o dedo no like aí, que é importante, e compartilha esse episódio em especial, porque a gente vai falar sobre muita coisa interessante, sobre habitação, sobre vulnerabilidade, sobre essa ONG, que essa executiva toca, que faz um trabalho maravilhoso para as pessoas em vulnerabilidade. Então ajuda a gente e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Bom, eu estou recebendo aqui hoje a Camila Jordan. Ela é engenheira ambiental que atua como ativista urbana. Seu foco é desenhar e implementar mudanças de sistemas em cidades, especialmente em comunidades carentes. Como a Ginsberg Fellow no CHPC em Nova York, onde ela usou a tecnologia de ponta para defender novas perspectivas governamentais em habitação. Mais tarde, ela foi diretora do programa The Basement Renovation Pilot no leste de Nova York, onde desenhou o programa e coordenou o relacionamento entre o governo municipal, o governo da cidade de Nova York e parceiros do terceiro setor, além de atender os proprietários atendidos pelo projeto. Aí ela volta para o Brasil e assume a liderança da Teto Brasil, uma organização latino-americana que trabalha para o alívio da pobreza e emergências habitacionais por meio da mobilização de comunidades e jovens voluntários, desenvolvendo soluções com foco em infraestrutura lado a lado com os potenciais beneficiários e fortalecendo a capacidade da comunidade. É um projeto belíssimo, eu já conhecia de anos atrás, então para mim é uma honra receber você, Camila, aqui no Experiências Extraordinárias hoje. Muito obrigado, eu sei que você está chegando de uma viagem direto aqui para a nossa gravação, super obrigado. E eu queria te pedir para você se apresentar para nós. Quem é a Camila? Muito obrigada, em primeiro lugar, por esse convite, estar aqui. É um projeto tão compreensivo, né, que toca tantas pessoas, então é realmente um prazer estar aqui junto com vocês. Bom, Camila, eu sou brasileira, mas também luso-brasileira, né? Nasci fora do Brasil, em Portugal, filha de imigrantes brasileiros, e acabei morando em outros países também. Tendo esse privilégio e morei no Rio, então meu sotaque é carioca, apesar que um pouco disfarçado, agora que eu estou em São Paulo já há 4 anos. E é isso, comecei, na verdade, como voluntária, né, na Teto, fez agora 10 anos, né, tá fazendo 10 anos agora em outubro, que a né? gente falou, desde a primeira vez que eu construí uma moradia com a Teto, foi a casa da Dona Benedita, em Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. E aí, enfim, vim traçando esse caminho que você falou aí do foco, né, nas questões urbanas e habitacionais, muito pelo que eu encontrei na Teto, assim, desde o meu tempo como voluntária. Então, acho que é um pouco isso, Que assim. bacana. Aí você foi para fora para estudar, Sim. acabou prestando serviço comunitário lá também, né? Sim, eu tive essa oportunidade incrível, né, de poder fazer um mestrado focando em administração pública, né, em políticas públicas urbanas e de habitação em Nova York. E acabei, enfim, me apaixonando pela cidade também, porque é uma cidade que tem um histórico urbano muito interessante, tendo passado por várias dinâmicas diferentes, né, urbanísticas mesmo, de muitas pessoas saindo da cidade, agora tendo muitas pessoas querendo morar, habitação muito cara, enfim. Então, tem muitas políticas públicas, tem muitos centros de pesquisa que estudam essas dinâmicas urbanas. E eu pensei, bom, antes de voltar para o Brasil, quero aprender um pouco mais sobre o que acontece aqui para poder trazer também um pouco dessa experiência e conhecimento. E acabei trabalhando num projeto, como você falou, né, um projeto piloto da cidade de Nova York,
que focava em fazer renovação em sótanos, em espanhol, desculpa, em porões, que são casas, então casas antigas que tinham porões que não são completamente debaixo do solo e que poderiam ser transformados em apartamentos sociais, basicamente, trazendo renda para os donos dessas casas, que também eram de renda mais baixa, e legalizando, porque na verdade as pessoas já moram nessa situação, muitas vezes de forma ilegal, sem as condições certas. Então, realmente trazendo era um tabu mesmo, né? As pessoas morando nesses lugares para a luz, né? Então, foi um projeto super interessante. Infelizmente, eu tive que sair antes da conclusão do projeto. Acabei vindo para o Brasil e voltando para a Teto, agora como direção executiva. Que bacana. É uma belíssima história, Camila. Para a gente começar a nossa conversa aí, direto ao ponto, explica para nós o que a Teto faz. Para quem não conhece a Teto, para quem nunca ouviu falar, né, o que vocês fazem exatamente? Como é que vocês ajudam a comunidade? Perfeito. Bom, a Teto é uma organização social focada em desenvolvimento comunitário. Isso quer dizer o quê? Na verdade, isso é um modelo de trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo de mais de 25 anos agora, porque é uma organização que nasceu no Chile, né, e hoje está presente em 18 países da América Latina, mas inicialmente começou só com a construção de moradias. Mas ao longo do tempo, e porque sempre desde o início teve essa vertente muito forte, tanto da escuta quanto do trabalho lado a lado, né, entre o voluntariado e os moradores, as lideranças comunitárias, que o trabalho foi se desenvolvendo pela pressão, inclusive, por esse trabalho em conjunto com os moradores e moradoras. Falaram, legal, mas a gente quer mais, a gente quer se desenvolver mais, a gente precisa de olhar para outras questões dos nossos territórios, que não só, né, a questão habitacional. Então, durante muitos anos, a gente só construiu moradias e, a partir daí, desse trabalho em conjunto, realmente, porque eu acho que assim, de todo mundo que passa pela Teto, todo mundo é transformado no processo, né? E a gente tem uma pegada muito forte, né, da nossa metodologia baseada no conhecimento popular local também. Então, não é que o voluntariado está levando somente conhecimento e entregando isso, mas está trocando, é uma troca que acontece ali, né? Existem capacidades e saberes em todos os lugares que a gente passa. Então, a partir daí que a Teto se desenvolve como hoje uma organização realmente de desenvolvimento comunitário que foca no primeiro momento nessa questão da emergência habitacional, porque a gente entende, né, através de uma metodologia chamada Moradia Primeiro, que a moradia ela é essencial, ela é transversal, ela é o direito que sustenta todos os nossos outros direitos, para que você possa se jogar na vida, né? A casa é o nosso primeiro lugar no mundo. Se esse lugar não é um lugar seguro, onde você possa dormir, onde você possa chegar, onde você tem um mínimo de dignidade, todas as outras questões caem por terra, né? Porque realmente é muito difícil você viver, né, sobreviver, né, numa emergência habitacional. E hoje no Brasil isso é uma realidade de milhões de pessoas, né? Tanto pessoas que moram em barracos de madeira, né, feitos de vários tipos de materiais reaproveitados, até pessoas que moram em moradias que foram autoconstruídas, que é um processo incrível, né, de autoprodução na moradia, porque a nossa sociedade hoje não entrega moradia suficiente para as pessoas viverem, né, conseguirem pagar, enfim. A pessoa vai lá e ela mesma constrói. Então ela mesma constrói a cidade, né, e isso é muito impressionante, mas muitas vezes com poucos recursos, né, com, enfim, dificuldades técnicas e tudo mais, e as moradias têm que hoje a gente fala também no déficit não só quantitativo de moradia, mas no déficit qualitativo de moradia. Então, até tu entende que a gente precisa começar com a construção das moradias emergenciais para depois trabalhar os outros quesitos comunitários. Então, a partir daí, e a partir dos dados que a gente coleta, e a partir da nossa tecnologia social, que é a mesa de trabalho onde a gente se encontra, né, voluntariado e moradores, para debater quais são os problemas que ali existem, priorizar os desafios e traçar um plano de ação, a gente vai trabalhando dessa forma. Então, hoje é um trabalho realmente que passa, né, desde a questão habitacional a projetos de infraestrutura comunitária e cidadania, porque a gente fala, né, sobre direitos, porque a gente traz todo esse aspecto da cidadania para o nosso trabalho como uma forma transversal também. Por falar em direitos, eu sei que tem uma norma, não sei se chama assim, da ONU, que tem os direitos em relação à moradia. Sim. Né? Você pode falar um pouco sobre isso? Como é que o Brasil está
em relação a esses direitos? Obviamente, a gente sabe que a gente tem déficits, você mesmo já mencionou, mas se eu tivesse que comparar, como é que o Brasil está em relação a isso? Bom, E quais são esses direitos, se você puder citar também? sim, a ONU ela traz são 7 aspectos que caracterizam uma moradia digna, né? Uhum. Que passa desde, por exemplo, a segurança de posse que você tem sobre a terra, onde a sua moradia está, até a questão de economicidade. Então, por exemplo, hoje existe uma medida que é se você está pagando mais de 30% da sua renda para alugar ou pagar uma prestação, você já entra dentro do déficit habitacional. Uhum. Porque isso quer dizer que os outros direitos estão comprometidos porque você tem menos recurso para viver. Claro que esse número também não é perfeito, porque você pensa, uma pessoa que ganha R$1.000, 30% é X, uma pessoa que ganha 10 mil, 30% é outro X. Né? Então, também não é uma medida perfeita. Até questões de, por exemplo, acesso a essa moradia. Então, a gente sabe, por exemplo, que não é a mesma coisa uma pessoa branca de classe média e né, fazer uma proposta de aluguel e uma pessoa negra, uma mulher negra fazer a mesma coisa. Né? A gente tem outras questões na nossa sociedade que atravessam esses direitos que impedem que os direitos sejam usufruídos da mesma forma, né? Sejam garantidos da mesma forma, na verdade. Então, quando a gente conta essa questão do déficit habitacional, o quantitativo, a gente está olhando para o passado, então dizendo, nos últimos X anos, a gente deveria ter tido mais. No Brasil, hoje, esse número são em torno de 6 milhões de unidades. O déficit são 6 milhões de unidades. Quantitativo, é o déficit quantitativo. Mas também não é um número perfeito de novo. Por quê? Porque ele não está olhando para o futuro. Ele não está dizendo daqui a 10 anos o Brasil vai ter mais X pessoas. Não estamos contabilizando, por exemplo, pessoas que podem perder a sua moradia pela crise climática, por migração, enfim. Então, é um número que olha só para o passado. E depois temos o déficit qualitativo, então, que olha para essas outras questões, como, por exemplo, a moradia ela também tem que estar inserida dentro de serviços. Né? Então, se você... Né, a gente sabe que tem muitos projetos hoje, por exemplo, de habitação social, não só no Brasil, mas fora também, onde essa moradia está totalmente deslocada do tecido urbano. Essa moradia não pode ser considerada uma moradia 100% digna, porque ela está longe de serviço, ela está longe de transporte, ela está longe de oportunidade de trabalho. De escola, de hospital, exatamente. de supermercado. Então, por isso que quando a gente fala, né, que a moradia ela é um direito que sustenta os outros, é porque quando você consegue tocar todos os pontos que são considerados, né, segundo a ONU, uma moradia digna, você acaba trazendo esses outros direitos atrelados à moradia, como saneamento, como eletricidade, enfim, qualquer outro serviço que estão atrelados à moradia. Em relação aos outros países, bom, isso é um pouco difícil da gente se comparar, na verdade, porque o Brasil é enorme e a gente é um país muito diverso, né, com muitas realidades dentro do Brasil. Então, às vezes eu tenho até dificuldade de comparar com outros lugares, porque a gente, enfim, cada país também tem a sua especificidade. Mas na América Latina, né, realmente o Brasil é o maior país, então é o que tem o maior déficit, né, pela quantidade de pessoas e tudo mais. E também tem um número enorme de favelas. Né? Então, no último censo agora saiu que aumentou de 6 mil favelas para 11 mil favelas. Hoje no Brasil a gente tem 17 milhões de pessoas morando em favelas. Então, isso é uma questão porque a gente não está conseguindo integrar as pessoas, esses territórios, no tecido urbano. Né? Hoje um assentamento, a gente nem fala mais normalmente em assentamento informal, mas um assentamento popular, ele normalmente é caracterizado por autoprodução de moradia, por ainda ter déficit, né, de serviços, como a gente falou, e outros quesitos, desde violação de direitos, a questões de segurança de posse da terra, enfim, que complicam muito. Segurança da própria terra, de onde está localizado, por causa de enchente, de transbordamento e coisas do gênero que a gente vê de vez em quando acontecendo. Inclusive, isso é uma característica do nosso trabalho na Teto, é que a Teto foca em favelas que a gente chama de favelas precárias. Então, são as favelas mais vulnerabilizadas, o que também é um termo diferente de vulneráveis, porque esses territórios foram vulnerabilizados pela falta de política pública, pela falta de investimento, enfim, pela invisibilidade, né, que o resto da sociedade coloca sobre esses lugares.
E a gente tem esses dados mostrando que acho que são cerca de 30% das favelas estão perto a menos de 100 metros de córregos ou de áreas de risco. Uhum. Então, é isso. Na cidade, que hoje a gente chama de cidade formal, né, para onde as pessoas que não conseguem acessar ao direito naquele local da cidade, elas são espremidas para outros lugares da cidade que têm esses riscos, né, porque elas não conseguem comprar uma moradia, alugar uma moradia num outro lugar onde esses riscos são menores, normalmente. Ou seja, a gente ainda tem um grande trabalho como sociedade para começar a resolver esse problema, né? Porque esse desafio, esse problema, nem sei se é problema ou desafio. E aí a Teto vem e ajuda a dar uma moradia digna, segura para essas famílias em vulnerabilidade. Camila, como que funciona exatamente? Vocês chegam lá, constroem uma casa, quanto tempo demora? Né? Como que é? Para quem não conhece, né? Como que funciona isso? E como é que as pessoas podem ajudar vocês? Bom, muitas perguntas. Muitas perguntas em uma só, né? Mas vamos lá. Eu acho que, primeiro, a gente costuma não falar que a gente ajuda. Porque a gente trabalha em conjunto. E isso é bem diferente. Muito bom. Da perspectiva do nosso trabalho, né? Mas a moradia, ela costuma ser essa porta de entrada, né? Como eu falei, através dessa metodologia de morar primeiro, né? Moradia primeiro, que é esse direito que precisa ser garantido no primeiro momento. E até tu constrói quase sempre em mutirão. Isso quer dizer que, né, a gente não constrói só uma moradia de forma isolada, mas sim fazemos uma construção aí de, no mínimo, com 7 famílias. E aí mobilizamos a comunidade, os voluntários e voluntárias para fazer isso acontecer, né? Então, hoje a Teto, por exemplo, não seria impossível a gente parar de pé sem o nosso voluntariado. Né? Nós somos hoje 33 pessoas contratadas e mais de 500 voluntários e voluntárias que atuam semanalmente na Teto para fazer todas essas atividades acontecer. Então, a moradia, a gente prepara todo o processo da moradia, né? Desde selecionar as famílias, apresentar o modelo de trabalho, se é uma comunidade nova que a gente está chegando, convocar staff, tudo isso, são cerca de 3 meses, né? Conseguir o financiamento né, através de doações das moradias e tudo mais. São mais ou menos 3 meses indo na comunidade todo final de semana, acompanhando as famílias, trazendo sobre o modelo de trabalho, ganhando a confiança das pessoas também, porque as pessoas precisam de montar, né, os barracos de madeira onde elas moram para montar a casa da Teto. Elas precisam mobilizar familiares, amigos para estar ali junto. Então, tem várias contrapartidas, né, desse trabalho em conjunto. E aí a casa é construída em um final de semana. Então, a gente sai todo mundo na sexta-feira à noite, junto, vai dormir numa escola, enfim, algum espaço ali comunitário perto da comunidade ou na comunidade. E aí começa sábado, 5 horas da manhã, a galera acorda e vai... Tanto os voluntários quanto as famílias. As famílias e amigos, Isso. Vizinhos que vão ajudar também. Sim, aí no primeiro dia a gente faz então o piso, né? Cava os buracos, coloca os pilotis e no final do dia, se tudo der certo, a gente coloca o piso. Às vezes a gente precisa de mais um tempo, dependendo da dificuldade daquele terreno, obviamente. Depois a gente passa umas fotos aí que tem um pouco do... vamos colocar umas fotos aqui do processo de construção para vocês verem como é divertido o processo. Bacana, é muito bem pensado. E aí, no segundo dia, então, a gente monta, tem uns painéis pré-moldados, né? A gente encaixa a casa mesmo e faz a grelha e bota as telhas. Você estava me falando que a casa já sai do fabricante pronta, né? E vai pronta para o lugar, chega lá, monta, né? Ela já vem, os painéis já vêm prontos, aí a gente só precisa montar. Tem, às vezes, uma questão logística de carregar os painéis dentro da comunidade, né? Dependendo de quão apertadas são as vielas, enfim, também é um grande desafio. Às vezes a gente carrega painel em corda, assim, em pé, faz uns malabarismos aí para conseguir passar com os painéis. E aí monta a casa. E aí no final de semana seguinte, então, na verdade, antes da construção tem a pré-logística, quando a gente descarrega os materiais na comunidade. Aí no final de semana seguinte é a construção e depois tem a pintura e inauguração da moradia. Ou seja, em 3 finais de semana, mais ou menos, sim, a família volta pro
para moradia. Sim. Na verdade, depois do segundo final de semana da construção, normalmente a família já se muda para casa. E aí depois a gente faz só uma cerimônia e pinta a casa por fora no final de semana seguinte. Você estava me contando que as pessoas podem ajudar como pessoas físicas, as empresas podem ajudar. Como que é um pouco isso? Como é que vocês conseguem esses recursos na Teto? Bom, a gente é uma organização 100% à base de doação, é uma organização social, em que você pode se contribuir de forma como pessoa física, então você pode ser um doador ou uma doadora mensal, né, que a gente chama de amigos da Teto. Então qualquer valor que você, né, consiga disponibilizar mensalmente nos ajuda a chegar a mais famílias. Depois a gente tem várias campanhas que a gente faz, digitais, até presenciais na rua, né? A gente tem uma campanha que pré-pandemia era muito grande, né? Agora a gente está se recuperando ainda, que é a coleta, onde a gente estava na rua denunciando a situação de extrema pobreza e também pedindo doações para o nosso trabalho. E aí as empresas podem participar através do voluntariado corporativo ou outras formas de parceria que a gente tenha, às vezes parcerias estratégicas, onde você doa uma parte do um serviço que você tenha, por exemplo, ou, enfim, outros valores que você tenha disponíveis para apoiar o trabalho. Você estava me contando que você foi já várias vezes lá no campo, ainda vai até hoje, né, ajudar a construir e tal. Você lembra de exemplos assim que você pudesse trazer para a gente muito impactantes? Eu imagino que todos são, né? Até pela situação, mas coisas que vocês tiveram que superar assim para entregar as casas, né? Como é que as pessoas ficam quando recebem uma moradia digna, né? Às vezes pela primeira vez na vida, né? Como é que é isso? Difícil escolher uma história. Eu imagino, devem ter... Essa você não pautou antes. Mas... Isso que é o bom do podcast, a gente vai falando, vai pensando. Bom, acho que tem os desafios físicos e técnicos, né, dos terrenos. Então, às vezes, a gente constrói em terrenos que são muito complexos, porque são, às vezes, terrenos aterrados. Então, tem muita pedra, muito lixo, água. Então... É difícil você... E aí tem que resolver ali na hora, Tem que resolver, tem que cavar e fincar o pilotinho. Então, assim, já... Uma vez eu lembro no Jardim Gramacho, que foi um local onde eu mais construí na época que eu era voluntária, tinha uma pedra, assim, gigantesca, exatamente onde a gente tinha que colocar o pilotinho. E aí a gente cavou um buraco gigantesco e teve que trazer, enfim, várias pessoas para conseguir tirar a pedra, não sei quantos quilos tinha, mas era assim, gigante. Era uma bela pedra, né? Aí teve que abrir um buraco enorme, depois teve que fechar de novo, enfim, foram várias horas só num buraco, né? E no total são 13, que quando eu era voluntária eram mais buracos do que agora reduziu, mas enfim, entre 13 a 15 buracos que a gente... Para cavar os pilotis, para colocar os pilotis. Mas acho que o mais impactante realmente são as histórias, porque quando você está ali, né, construindo 2 dias super intenso, né, das 6 da manhã até as 6 da tarde, você almoça com a família cozinha um almoço pro grupo de voluntariado e tudo mais, você conhece a família, né? Você realmente escuta as histórias, você está ali do lado a lado cavando um buraco, martelando um prego, enfim. E acho que é essa troca que é realmente a mais transformadora, assim, né? Porque para todo mundo, né? Desde, enfim, da gente escutar, eu já escutei moradores falarem, não acredito que vocês estão aqui, por que você podia estar na praia hoje, né? Você está aqui né, cavando esse buraco no sol de 40 graus, até, enfim, a transformação própria do voluntariado que se dá conta do seu privilégio. E eu acho que o mais... Assim, para mim, o que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na Teto é que como transformar toda a indignação que você possa ter na sociedade em ação. Porque muitas vezes a gente pode simplesmente ficar parado, porque assim, são tantos desafios, são tantos problemas, são tantas questões, que você pode ficar meio paralisado mesmo, né? O que fazer? E acho que a Teto me ensinou a colocar a mão na massa. A estar presente, a ir para os lugares, a conversar com as pessoas. Obviamente que a Teto não vai resolver nenhum problema sozinha, não, né? A gente realmente acredita que é possível superar a pobreza, por mais difícil que isso seja, por mais inatingível que pareça atualmente, mas isso é um problema que a gente criou na sociedade. Então, se a gente criou, a gente pode descriar, né? A gente pode inventar outra forma de sociedade onde isso não exista. Claro que isso parece muito utópico e realmente é muito complexo, mas é possível.
Mas acho que é isso, a gente aprende na Teto a fazer alguma coisa, né? A estar presente aí lá, botar o corpo realmente, não só falar, né? Ou twittar, enfim. Também é importante, mas realmente faz parte do processo, mas tem que isso, estar lá, né? de botar a mão na massa. E é isso, você saber que você consegue fazer coisas que você também nunca pensou que seriam possíveis, assim, né? E eu acho que essa força de vontade, ela é contagiante para todo mundo, né? Então, por exemplo, já aconteceu de começar a chover e os moradores falarem, não, vamos parar de construir. E a galera do voluntariado tá lá cavando. Não, tá chovendo não interessa, a gente tá aqui. Claro, depende da chuva, obviamente. Lógico. Mas assim, não só porque tá chuviscando, caindo uma chuva, que a gente vai parar de cavar um buraco. Tá todo mundo molhado lá. A gente vai entregar a casa no final de semana. Esse é o espírito, né? Então, isso ensina muitas coisas, né? Eu, inclusive, eu sempre uso, assim, na minha cabeça, não necessariamente em voz alta, mas eu acho que a construção da moradia, ela traz muitos aprendizados para a vida como um todo, assim, né? Desde a importância de você cuidar, né, da base, o que vai num piso de uma casa, até você acreditar que naquele momento, assim, às vezes se você está cavando um buraco, você não acha que você vai entregar a casa no outro dia. Porque parece tão longínquo. Quando você começa ali a operação, aqueles fala, primeiros buracos. Será que, sei lá, em 20 horas? Tem tapete que você precisa cortar com a faca, enfim. Então, assim, mas aí você aprende isso, a trabalhar em equipe, né? A escutar as pessoas que estão ali com você, a entender. Nossa, que legal esse paralelo que você tá fazendo. Tem muitas coisas que até hoje eu fico, não, é que nem a construção da casa, por isso, enfim. Então, até hoje eu sigo aprendendo muito com o que a gente faz. Os voluntários, por exemplo, eu vou lá ser voluntário. Não tenho nenhum conhecimento em construção, em nada. Tenho força de vontade, força física e vamos lá fazer. Mesmo assim, eu consigo ajudar. Com certeza. Inclusive, às vezes, assim, nem precisa ter muita força física. Porque é isso, como a gente trabalha em equipe, a gente vai... Divide a força, né? Claro, tem algumas coisas que precisam de força, mas assim, por exemplo, até martelar você aprende que é mais jeito do que força. Aí tem sempre alguém que tá ali orientando, ó, você vai cavar assim, você vai martelar tem os voluntários que já são mais experientes, que passam por treinamentos também, que vão... são os líderes da casa. Então, são 2 pessoas que já têm mais experiência que vão orientar o resto do voluntariado, que pode estar ali pela primeira vez, para construir. E aí depois tem ainda outros cargos de staff, por exemplo, que são pessoas ainda mais experientes, que ficam rodando os terrenos, ajudando os líderes, as líderes a resolver algum problema ali que tenha, que já passou por muita coisa, já passou por muita coisa, então já viu todo tipo de buraco, já sabe solucionar. Muito legal. Mas assim, a gente tem arquitetos, mas tem psicólogos, tem médicas, enfim, tem de tudo. Estudantes, a gente faz também construções com colegiais, então qualquer pessoa pode participar. Temos pessoas, às vezes, muito mais velhas também, né? Tinha uma voluntária que a avó dela ia sempre construir com a gente. Olha, ela ficava em outros cargos, assim, mas ela estava lá. Sempre tem alguma ajuda que pode dar, né? Sempre tem. Não, tem staff de logística, tem staff de intendência, que cuida da alimentação do final de semana, tem staff de comunicação, que faz a captura das imagens, que entrevista as pessoas, enfim, então... Tem cargo para todo mundo. Dá para todo mundo ajudar. Dá para todo mundo. Não tem desculpa. Não. Muito boa. Camila, você tem ideia de quantas casas vocês já construíram? Não, no Brasil? É. Sim, a gente já construiu com mais de 4.700 famílias no Brasil. Na América Latina, mais de 131 mil famílias. E por ano, assim, quantas casas mais ou menos quantas famílias mais ou menos vocês conseguem atender? Então, com as moradias, né, depois tirando os projetos comunitários, mas com as moradias a gente, assim, na pré-pandemia a gente estava com números muito maiores, estava construindo com em torno de 500 famílias por ano. Nossa! Mas esse número, infelizmente, caiu muito depois da pandemia. Então, nos últimos anos a gente tem rondado aí nos 150, 170 famílias por ano. E por que caiu? O pessoal não tá doando? Bom, primeiro acho que uma coisa que eu até ia falar antes é que a moradia hoje não é uma prioridade no Brasil, né? Não é um tema, não é especialmente uma causa muito... política. Que tem muita atenção, assim. Então, a gente tem ainda dificuldades de conseguir os recursos que a gente gostaria. Obviamente que é sempre... ninguém tem todos os recursos que gostaria, né? Mas acho que a gente ainda tem um caminho muito grande no Brasil para realmente trazer essa causa para a importância que ela deveria ter, né?
E os materiais também subiram muito de valor, né? Depois da pandemia, a inflação para os materiais que a gente utiliza cresceu muito. Então, o custo da moradia tá mais alto do que ele era na pré-pandemia. E a logística, imagino que também, né? Para levar até o local, Sim. combustível e coisas do gênero, né? Então, tá complexo, a gente tá aí na luta. Não vamos desistir, mas estamos aí no processo de crescimento. E também a Teto, assim, é uma organização que trabalha 98% do tempo em território. Né? A gente passou um ano inteiro sem poder estar no quase território. Um ano inteiro. Depois, no final do ano, a gente começou a fazer alguns projetos com poucas pessoas, né? Focado muito em água e saneamento, que também é um tema que tem vindo a crescer muito, que a gente também tem tido bastante projetos relacionados a isso. Aí vocês vão lá e ajudam a fazer o saneamento do local, é isso? Isso, desde construções de banheiros nas moradias ou banheiros comunitários, e aí soluções de biossaneamento, normalmente. Então, com um processo de biossaneamento que ajuda a tratar aquela água. E também de outras formas. Então, por exemplo, a gente aqui em São Paulo, ali no Jaraguá, onde tem várias aldeias indígenas, numa delas, na Tecô e Itacupé, a gente, em parceria com uma outra organização, a gente construiu uns banheiros comunitários que o processo, depois de biossaneamento, transformava os resíduos do banheiro em gás de cozinha. Então, faz um processo ali de biogás, e aí pode retirar e cozinhar com aquele gás. E aí, na própria aldeia, tinha uma cozinha comunitária que utiliza esse gás, que é gerado por restos de comida, mas também os resíduos do banheiro. Então, dá para, assim, obviamente, né, nos assentamentos populares, são soluções que ainda não são as definitivas, né? Não é saneamento básico como se o Estado fosse lá. Mas o que eu acho que é muito importante do nosso trabalho é que a gente, só porque hoje não existem ainda soluções que cheguem de forma rápida nas famílias mais vulnerabilizadas, não é por isso que a gente não precisa não fazer nada. Porque dá para contribuir, dá para melhorar, né? Porque é isso. Hoje essas famílias que vivem nessa situação, tanto de saneamento básico quanto de moradia, não existe ninguém olhando para elas, fazendo qualquer coisa. E as soluções que vêm, que um dia chegarão, vão demorar muito. Então, até isso acontecer, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não dá para as pessoas continuarem morando num nível de vulnerabilidade tão alto, porque não é humano, não é digno, né? Inclusive, acho que assim, tem um dado que para mim é muito chocante aqui em São Paulo, que foi produzido pela Rede Nossa São Paulo, que fez uma comparação da expectativa de vida entre os bairros mais ricos e os bairros mais pobres de São Paulo. Tem um ranking. E entre o bairro mais rico e o bairro mais pobre, mais vulnerabilizado, são 27 anos de diferença de expectativa de vida. 27 anos a menos que uma pessoa vive pelas condições que ela passa no dia a dia. Aí, seja, desde as condições de moradia, até o trânsito, o transporte que ela pega, até o tipo de trabalho que ela né, consegue praticar, a alimentação, enfim, tudo isso impacta na sua vida. E isso está correlacionado exatamente por onde você mora. Né? No outro dia eu estava tendo uma discussão que foi bastante polêmica ainda aqui no Brasil, eu acho, porque esse estudo não, assim, tem esses dados da Rede Nossa São Paulo, mas nos Estados Unidos tem já muitos estudos que mostram que o que mais, à medida que mais te fala qual vai ser a sua expectativa de vida enfim, daquela região, é o CEP. Não é o nível da sua educação, não é o gênero, não é a raça, é o CEP. Então, se você cresceu, nasceu naquele CEP, isso já vai te condicionar de certa forma, seja para o bom, seja para o ruim, ou uma mistura dos dois. E claro, não quer dizer que não existam exceções, não quer dizer que, né, as pessoas não consigam lutar contra essa maré, mas isso são exceções, não é a regra. E a gente precisa entender que essas questões estruturantes hoje, elas têm impactos muito graves nas vidas das pessoas, né? Então, exemplos, as pessoas moram mais perto de indústrias que não, né, que tem questões, que trazem questões descarte, de tudo, de poluição de ar, tudo isso vai comendo a vida das pessoas, né? Realmente em tempo de vida, como a gente vê nesses dados trazidos pela Rede Nossa São Paulo. Então, a gente realmente tem muita coisa ainda por andar, e a gente precisa também qualificar melhor, né, os debates que a gente tem, os dados que a gente traz em relação a isso. Tanto que a Teto tem um projeto, né, muito importante em relação a dados, porque hoje as favelas que a gente atua não existem no mapa, elas não têm CEP, né, o censo não passa ali.
Então, não existem dados. Podem haver dados esporádicos, talvez, numa prefeitura que seja que tenha mais recursos, que possa, de vez em quando, ir lá captar, né, dados sobre aquelas favelas, mas, em geral, esses dados não existem. E hoje, até tem um mapa, que é o mapa de direitos, onde a gente coleta esses dados todos a nível tanto regional quanto comunitário, e que funciona como um censo. São mais de 150 perguntas que a gente tem ali que trazem um mapeamento daquelas comunidades, que a gente pode ver tanto da comunidade específica até o estado, a cidade, enfim, o município. E você estava me falando que vocês fazem um mapeamento geográfico também, né? Sim, fazemos com drone, a cartografia. Sim. A topografia, exatamente. Isso. Que é para ajudar, inclusive, a chegar nas famílias que vocês vão ajudar a construir a casa. Desde a questão da moradia, mas também de outros projetos de infraestrutura que a gente faça, que você precisa entender o território, né? E muitas vezes, assim, não existe mapa. Se você entra no Google, não tem a rua, não tem uma rua. Então, a gente também faz projetos de nomeação de ruas com a comunidade, para as pessoas poderem, né, dizer, não, essa rua vai se chamar assim, vai se chamar assado. Então, para chegar uma encomenda, para chegar... a encomenda hoje ainda não chega, porque não tem CEP, né? Então, agora tem alguns outros projetos que estão trabalhando nesse quesito, né, com geolocalização, então para poder entrar em algumas favelas. Tem um projeto muito legal chamado Na Porta, que faz isso, mas assim, em geral não chega, né? E a gente sabe que, inclusive, assim, até pessoas que moram em lugares, né, por exemplo, na periferia, que você tem um CEP, mas muitas vezes as pessoas acabam até mentindo no trabalho. Qual é o CEP delas, arrumando outro CEP, outro comprovante de residência, porque elas podem ser julgadas por morar naquele lugar. Seja porque a pessoa vai pensar, vai demorar muito tempo, não vai chegar, ou por outros preconceitos que você tenha. Camila, qual é o grande... A gente já falou de vários aqui, obviamente, né? Mas qual é o grande desafio da moradia popular no Brasil? É poder público? É atenção do poder público? É iniciativa privada que precisa olhar para isso? Você estava me contando de um projeto que a Teto tem de construir as casas para as pessoas poderem adquirir, né? O que falta no Brasil para a gente começar a superar esse grande desafio? Olha, eu acho que o primeiro passo seria o Brasil ter uma política nacional de habitação. Hoje a gente não tem uma política. A gente tem programas de governo, né? O que, na minha perspectiva, não é o melhor. É importante ter programas, mas esses programas, se dependem só de governo, eles não são políticas de Estado. E aí é cada governo que entra e sai, pode mudar, pode... Né? E a gente sabe que política pública precisa ter uma longevidade para ela funcionar, para ela ser testada, para ela ser ajustada. E a questão da moradia, ela é muito complexa, porque ela passa por questões de terra, né? O Brasil hoje tem uma questão de segurança de posse, né? De questões fundiárias muito complexa ainda, seja em áreas urbanas, mas também em áreas mais rurais, né? A gente sabe que a gente tem muitos conflitos relacionados à terra. Então passa por isso, passa por uma questão de... isso, acho que a gente precisa... A grande questão é que hoje, e acho que isso é para vários outros problemas e desafios que a gente tem na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, mas é que não existe uma bala de prata, não existe uma solução única. E vai ter que juntar um monte de coisa. Né? Você precisa ter um olhar holístico, você precisa trazer muitos olhares e muitas perspectivas para construir uma solução que seja compreensiva e que olhe para aquilo de uma forma mais completa. E hoje a gente não tem esse movimento no Brasil, né? Se a gente tivesse uma política habitacional, a gente poderia trazer isso, porque assim, o que acontece? Hoje a gente olha para a moradia e acha que toda a solução é você comprar a sua moradia. Mas isso não é verdade. E assim, a realidade é que a maior parte das pessoas não vão poder adquirir uma moradia. Então você precisa ter outros programas, outras formas de dar acesso à moradia que não passem só por uma solução única, que seja, por exemplo, através de financiamento. Você tem exemplos de outros países, por exemplo, a Áustria, que é difícil, difícil de comparar os cenários. Não, mas eu acho que tem políticas serve para inspirar, Isso, mas, por exemplo, na Áustria, especialmente em Viena, a maior parte das moradias são do Estado. As pessoas alugam, e aí de todas as classes sociais, alugam por preços de acordo com a sua renda, as habitações, nesse estoque habitacional que a própria cidade tem. Né? Então, a cidade controla o estoque habitacional e tem um controle sobre o preço, porque ela é a maior detentora. E ela usa isso a favor
né, dos próprios cidadãos e cidadãs. Então, o mercado, obviamente, tem um mercado imobiliário, mas é menor do que o mercado né, do estoque público. Inteligente isso, porque o governo consegue ajudar de fato Sim. aquela família, seja temporariamente ou seja definitivamente, né? Sim. Então, você precisa... Só que no Brasil e na América Latina, e outras cidades também do sul global, né, que a gente chama, tem a questão dos assentamentos informais, né, dos assentamentos populares, como a gente falou, que são essas cidades que foram autoconstruídas, né, ao longo dos anos pela falta de oportunidade em outros locais da cidade. Então, as pessoas foram excluídas até que elas precisaram, né, resolver o próprio problema pelas próprias mãos. Então, hoje, você precisa ter uma política também de integração desses territórios no tecido urbano, que é mais complexo ainda, porque passa por né, questões ambientais, passa por questões de segurança de posse da terra, de quem é essa terra, se é privado, se é público, se você consegue negociar, enfim. Comprar ou não, e dar o direito para a pessoa, né? Depois a gente tem, enfim, questões de infraestrutura mesmo, né? Para você fazer obras de saneamento hoje, às vezes você precisa ainda, as soluções não cabem nos territórios porque não foram pensados dessa forma, foram pensadas a partir de outra lógica, né? As pessoas fizeram os próprios canos, fizeram os próprios, enfim, esgoto, saneamento. Então, são soluções que passam também muito pelo território. Você não consegue chegar e aplicar uma coisa única para aquele lugar. Você precisa criar programas e projetos customizados para cada região, para cada área. Que sejam como se fosse, né, que a gente chama na Teto, uma caixa de ferramentas, que você tivesse uma caixa de ferramentas que os municípios pudessem aplicar isso de acordo com aquele território. E a gente tem uma informalidade gigantesca também, né? Temos questões de violência, temos questões de, enfim, tráfico de drogas, tem muitas questões que atravessam, né, os territórios hoje. Mas eu acho que a questão habitacional hoje ela toca tantas outras coisas que ela realmente é uma problemática muito complexa, que eu acho que a gente ainda precisa avançar muito no Brasil para a gente conseguir realmente olhar de uma forma mais madura para essa solução, porque só programas como Minha Casa Minha Vida ou só programas só de aluguel social não vão resolver. A gente precisa realmente olhar para diversas opções e juntar essas soluções como se fosse uma caixa de ferramentas para a gente poder aplicar de acordo com a necessidade daquela região, daquela comunidade. Sim. Camila, eu imagino que você tenha muitos sonhos liderando esse projeto maravilhoso que é a Teto, que é um projeto que, como você vem explicando muito bem, leva a uma das coisas mais dignas para uma pessoa, que é um lugar decente para morar, minimamente decente para morar. Qual é o seu maior sonho enquanto diretor executivo da Teto? Essa é uma boa pergunta. Mas é fácil de responder. Eu acho que, assim, a gente, na Teto, tá num movimento de fazer crescer a organização, então a gente tem sido bastante complexo, mas a gente quer chegar a mais famílias, a mais comunidades, né? Então, acho que a gente atingir aí também outras regiões do Brasil. Hoje a gente está presente em quase todas as regiões, exceto no norte, então a gente ainda tem o norte aí para conquistar. Que tem desafios logísticos muito grandes. Gigantescos. Assim, então, a gente precisa pensar muito bem com isso. E eu acho que realmente a Teto cada vez mais ter um papel maior na questão de incidência política, né? Então, a gente hoje não temos uma pessoa, por exemplo, dedicada a isso, então não temos um centro de pesquisa. Outras Tetos, por exemplo, Tetos fora do Brasil, tem centros de pesquisa que conseguem produzir muito conhecimento e realmente ter um papel grande na incidência política daquele país para trazer todas essas problemáticas e também a partir do território, né? Porque acho que até a grande coisa é isso, que a gente tem essa conexão e traz as lideranças comunitárias para que elas sejam as próprias protagonistas e tragam as realidades dos territórios, né? Então, não é a Teto falando assim, é assado, mas é realmente fazendo esse trampolim para fora das comunidades para poder levar essa realidade com dados, com experiência do saber local. Então, fazer incidência política a partir daí, a partir do território, né? Eu acho que isso é o grande sonho que a gente tem hoje no Brasil. Muito bom. Tomara que nos próximos anos a gente consiga... Sem a menor sombra de dúvida, com pessoas como você liderando, ajudando, os voluntários, cada vez mais gente, que eu acho que é isso que faz
a beleza dessas ações todas, né? As pessoas se envolverem e doarem, às vezes, o que tem, que é o seu próprio trabalho, né? A sua própria contribuição, o seu próprio tempo, que é valiosíssimo, mas que, às vezes, puxa, vai fazer toda a diferença numa comunidade, na construção de uma casa, no apoio a uma família. É um trabalho belíssimo. Por falar nisso, eu queria começar já a encerrar aqui o nosso episódio. Como é que eu me torno um voluntário? O que eu tenho que fazer? Eu ligo para onde? Eu acesso o site? Como é que funciona? Bom, a forma mais fácil hoje é pelo Instagram. Tá. Então, no Instagram, a gente publica as vagas, tanto as vagas pontuais, né? Então, tipo, vai ter essa construção, vai ter essa atividade. Aí você pode se inscrever e só vai. Ou quando a gente abre o ciclo de voluntariado, que é quando para você, enfim, entrar numa área na Teto, entrar na área de construções. Que foi como você entrou lá Exato. Atrás, né? Na verdade, eu entrei numa atividade pontual, então eu depois fui e depois eu entrei como voluntária fixa, que a gente chama. E aí, para você se tornar voluntária fixa, aí você segue as páginas locais de cada estado. Mas aí pelo Instagram da Teto, que é @teto.br, a partir de lá você consegue chegar nas páginas dos outros estados e aí seguir lá quando a gente abre as vagas e tudo mais. Legal. E agora a gente tem também no Instagram um canal de transmissão, né? Que você... Olha que bacana, que você consegue ver. Que a gente vai mandando lá as vagas. Eu não sei muito bem como funciona. Não tem problema. Pessoal, mas o pessoal... teto.br, eu vou deixar aqui, ó. teto.br para você se tornar um voluntário, uma voluntária para ajudar na construção das moradias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que eu dou para Teto? Tô aqui, tô assistindo Experiências Extraordinárias, falei, pô, quero ajudar, como é que eu faço? doe.teto.org.br. Mais fácil impossível. 3 minutos. doe.teto.org.br. Tá aqui também, ó. E aí você estava me dizendo que pode ser doações de diversos valores, né? Sim. Aí você pode fazer uma doação pontual, você pode fazer essa doação recorrente para Teto, mas aí o valor fica de acordo com o que você pode doar. Isso é muito legal, porque às vezes a gente fica procurando uma causa séria, né, para ajudar. Eu já ouvi isso várias vezes, né, de pessoas falando, eu queria ajudar, mas eu não conheço, tal. Então agora você já conhece uma causa séria, uma entidade séria que está levando moradia, que está levando vidas melhores para as pessoas. Então, se você não tem quem ajudar, ajuda a Teto. Se você já ajuda alguém, ajuda a Teto também, né? Sempre dá para comer uma pizza a menos no mês e ajudar ali com essa grana. E se eu sou uma empresa, né? Como é que eu faço para entrar em contato com vocês, para fazer um projeto, para ajudar, para doar, para fazer o meu grupo de executivos irem lá construir uma casa? Como é que eu faço isso? Tem 2 opções, ou pelo site, né, da Teto, que é teto.org.br. Lá tem uma seção específica de empresas que conta um pouco quais são as opções e tem um e-mail ou um formulário, agora não me recordo. Ou então entrar em contato comigo, por exemplo, por LinkedIn, aí é mais fácil também. O meu nome é Camila Jordan, lá, mandar uma mensagem. Vou deixar aqui também para ficar fácil para todo mundo. E aí a gente troca e-mail e desenha uma parceria. Boa. Para quem não conhece, para quem nunca fez, você pode juntar, por exemplo, o seu departamento, né, e ajudar a ir lá construir uma casa, não só do ponto de vista de doar o tempo, mas também ajudar financeiramente. Você pode desenvolver o seu trabalho em equipe, ajudando a construir as casas. Então, tá chegando a época das convenções de vendas, né, do início dos anos aí das empresas. Tá aí uma causa que você mata 2 coelhos com uma grajadada só, né? Você ajuda uma causa e você ainda ajuda dentro da sua empresa o trabalho em equipe, as pessoas se relacionarem. Você quer uma coisa mais legal do que você criar esse relacionamento entre as pessoas da sua equipe dentro de um projeto como esse, né, lá no campo, tomando chuva, né, cavando buraco. Isso é fantástico. Tem muita empresa que já faz isso. Então, se você não conhecia, fica aqui a dica. Se você está procurando uma ação legal para fazer, final de ano, começo de ano, fica aqui a dica de você ajudar a Teto na construção, ajudar a patrocinar, porque, sem dúvida, como eu já falei, você está ajudando uma instituição séria que está levando conforto para as pessoas que precisam,
né? E felizmente a gente tem a Teto ajudando a nossa comunidade como um todo, a nossa sociedade como um todo fazer isso. Camila, super obrigado por você ter vindo aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na Teto, parabéns a você por ajudar a conduzir esse trabalho. Eu espero que o nosso podcast possa ajudar a divulgar a Teto. E conte conosco. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, estamos à disposição também. Muito obrigada, muito obrigada. Acho que é isso, né? A gente falou um pouquinho lá no início, cada um de nós pode contribuir, né, para a nossa sociedade de várias formas. O importante é a gente estar em rede, estar em conjunto para a gente ir tornando o Brasil o país que ele merece ser. É isso aí, um país melhor para todo mundo. Exatamente. Ainda bem que a gente tem pessoas como vocês. Obrigado, Obrigada. viu? É isso aí, pessoal. Curtiu esse episódio? Esse a gente precisa compartilhar, a gente precisa levar o conhecimento e levar ao conhecimento a Teto, para a gente poder ajudar pessoas. Então, se você eventualmente não está no momento de ajudar com dinheiro, não tem problema, ajuda a gente compartilhando esse vídeo, porque essa mensagem chegando para mais pessoas vai ajudar esse projeto maravilhoso, tá certo? Senta o dedo no like aí, se você ainda não fez isso, ajuda a gente, compartilha esse vídeo, fiquem bem e até o próximo episódio.